Você sabe os tipos de alimentos que consome? Se são saudáveis, gordurosos e a quantidade? Muita gente não faz ideia, não faz nem ideia do que coloca no prato. E ao longo do tempo, isso pode gerar vários prejuízos para a saúde, né, Carol? Rafaela, e além da qualidade, é preciso controlar a quantidade de comida. Uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo mostra que tem muito brasileiro comendo bem além do que o recomendado. Na hora do almoço, embaixo da árvore, lá está o Valderlei. Motorista em um órgão público no Distrito Federal, ele dá uma pausa na rotina de trabalho agitada para almoçar. Mas será que ele se preocupa com a alimentação? A gente não pode nem dizer o que está comendo, na verdade, porque essa correria, o dia a dia, na verdade, para a gente comer melhor, tem que ser mesmo no nosso lar, na nossa casa, mas essa correria, o dia a dia, realmente não nos oferece, né, essa mordomia de comer o melhor. Isso é o que acontece com grande parte dos brasileiros, que por uma série de motivos não tem tempo para fazer o próprio prato ou escolher alimentos mais saudáveis. Aí as alternativas acabam sendo as marmitas e os pratos feitos, conhecidos popularmente como PFs. Mas será que eles trazem mais benefícios ou prejuízos à saúde? Depende de uma série de fatores, como os ingredientes utilizados, o tempero. Uma das mais importantes é a quantidade de comida colocada no prato. Uma pesquisa feita em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, revelou que muita gente acaba exagerando. O resultado é um consumo calórico acima do normal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o consumo de 2.500 calorias diárias é o necessário para uma pessoa adulta. O problema é que tem muita gente consumindo metade ou mais da metade disso apenas no almoço. Coordenadora da pesquisa e professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, a Vivian explica que, somadas, as calorias de todas as refeições podem ultrapassar o limite, resultando em problemas de saúde. Se eu ingiro num almoço uma refeição que me oferece 1.600 quilocalorias, eu já estou ingerindo quase toda a minha necessidade calórica diária. Ou seja, isso contribui para que eu ingira um excesso de calorias no dia todo. E pode ser um dos fatores que está contribuindo para o aumento da incidência da obesidade. Um prato ideal para o nosso almoço seria como? Um prato raso, se nós o dividirmos ao meio, metade deveria ser composto de verduras e legumes, e a outra metade, 1/4 arroz e feijão, e o outro quarto carne magra ou ovos. De acordo com esta professora da Universidade de Brasília, os nutricionistas que atuam nos restaurantes devem estar atentos à forma de preparo dos alimentos. Existe uma legislação que obriga que acima de 150 refeições tenha um nutricionista naquele restaurante, para que aquele profissional consiga mudar alguns hábitos dos cozinheiros, fazer aquele arroz com menos óleo, aquele feijão com menos gordura, e aí se preocupar com a qualidade do que está sendo servido. Vendedora de marmitas, a Marilene busca produtos mais saudáveis para oferecer aos consumidores. Ela percebeu nos últimos anos clientes mais preocupados em ter uma alimentação saudável. Todo dia variando, sempre tem 3 variedades de legumes, salada, sempre as carnes se adaptando ao cliente. E para falar mais sobre este assunto, a gente recebe aqui nos estúdios da TV Justiça a nutricionista Jamila Vital Barbosa. Antes de mais nada, muito boa tarde, obrigado pela presença aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, estamos falando a respeito de nutrição e que, na verdade, existe um viés jurídico muito forte em relação a isso. Nas últimas décadas do século XX, nessas primeiras do século XXI, nós temos acompanhado o desenvolvimento do direito, inclusive em vários detalhes, até da alimentação. No artigo 6º da Constituição está previsto o direito à alimentação. Só que a ciência tem acompanhado a definição do que é uma boa alimentação hoje em dia? O nutricionismo fornece instrumentos para essa análise e aplicação correta do direito? Sim, nós temos encontrado na nutrição atualmente um grande desenvolvimento dos artigos científicos, dos estudos, que tem relacionado e tem trazido uma busca pela melhor qualidade nutricional na alimentação de todas as pessoas, considerando os aspectos culturais, os aspectos individuais e os aspectos da saúde também. Como vimos na reportagem, é regulamentado pela profissão de vocês, inclusive, a obrigatoriedade da presença de um profissional, de um nutricionista em qualquer restaurante, até para orientar o brasileiro a comer bem, a escolher melhor o alimento, montar bem o prato, porque o brasileiro não sabe, ele come mais do que precisa. Essa realidade é respeitada no dia a dia, nos restaurantes? Infelizmente, nem em todos os restaurantes a gente encontra um profissional de nutrição
que está ali para orientar tanto os consumidores quanto os funcionários, as pessoas que trabalham produzindo as refeições, para que o alimento produzido ali ele seja um alimento mais saudável e mais equilibrado, com menos sódio, com menos óleo, né, com menos gordura de uma forma geral. Então, infelizmente, a gente não encontra nutricionistas em todos os estabelecimentos ainda. Normalmente, a fiscalização, ela preza muito comumente pela higienização, mas essa questão do equilíbrio dos alimentos ainda não é uma realidade. Isso, a gente tem uma busca, uma fiscalização muito grande em cima da segurança alimentar quando a gente fala de higiene, mas na presença do equilíbrio e do equilíbrio do cardápio em si, ainda não há uma fiscalização. Doutora, quantidade definitivamente não é sinal de qualidade na alimentação. Qual é o maior erro do brasileiro? Acho que o maior erro do brasileiro é misturar. É colocar várias opções de um mesmo tipo de nutriente no prato. A gente vê que é uma quantidade muito grande de carboidrato, que é a base da alimentação do brasileiro, o próprio arroz, principalmente o arroz branco, os carboidratos refinados, né? Aí ele sempre acompanhou com uma farofa, ou com uma mandioca, ou com uma massa. E também tem caído muito a qualidade porque a gente tem visto que o brasileiro tem transformado o hábito dele, tem buscado frituras, né, modos de preparo que não eram tradicionais nossos e que têm sido cada vez mais agregados no cardápio do brasileiro, e isso piora a qualidade nutricional do alimento. Quando você vai comprar um alimento no supermercado, por exemplo, também a legislação avançou bastante em relação à informação que é colocada em relação a esses alimentos. Mas do ponto de vista exatamente dos nutricionistas, essa informação tem sido colocada de maneira correta? Tem sido muito fiscalizado, tem buscado seguir ao máximo os parâmetros, né? A legislação de rotulagem ela tem avançado muito, tem aberto para colocar avisos sobre alérgicos, né? Sobre glúten, sobre leite, a questão dos transgênicos também, é uma discussão que ainda existe sobre a presença, né? Ou não do aviso, mas a legislação de rotulagem ela tem avançado e a fiscalização tem sido mais extensiva, então acredita-se que a maioria das grandes indústrias, pelo menos, tem buscado seguir essa regra. Agora, qual a dica para o brasileiro se alimentar bem, com saúde, porque os prejuízos à saúde, eles são inúmeros, né? Qual é a dica para quem está em casa? Bom, o brasileiro ele tem que tentar basear a alimentação dele em alimentos naturais, né? Em verduras, em vegetais e em frutas. A gente tem um guia que direciona, né? Que dá um norte para a gente saber que é o guia alimentar da população brasileira. Ali dentro desse guia ele é aberto, ele é disponível para qualquer pessoa acessar e eles falam que a base do brasileiro tem que ser de alimentos in natura, então vegetais, crus ou cozidos, né? E frutas. E evitar também fazer essa mistura. Tentar preparações o mais leve possível, né? Dividir o prato, metade do prato de vegetal, a outra metade dividir entre arroz, feijão e uma opção de proteína, evitar frituras e também moderar no sal. Eu acho que a cor é interessante, né, Cadu? Perdão, mas o prato colorido, a gente sempre ouve falar sobre isso, né? Isso, a gente tenta sempre estimular. A gente tenta sempre estimular, colocar pelo menos 3 a 4 cores no prato para ficar colorido, para ficar bonito, porque as cores refletem os nutrientes que estão presentes ali naquele alimento. É isso aí, direito à alimentação saudável, né, Cadu? Dicas para quem está em casa. Obrigada mais uma vez pela participação. Obrigada. Isso é direito também. Obrigado, doutor.